Então vamos olhar um pouco para essa reunião que vai acontecer amanhã e trazendo esse grande pano de fundo. O tarifaço anunciado por Donald Trump, se a promessa for cumprida, teremos aplicação de tarifas a partir da próxima quarta-feira. Como é que estão sendo discutidas nesse momento as estratégias, as demandas dos setores que ainda serão impactados por essa sobretaxa? Com qual cenário o Conselhão trabalha? Qual tem sido essa estratégia de aproximação junto ao empresariado? Carol, primeiro, importante dizer que o presidente Lula, desde o primeiro minuto, chamou o vice-presidente Alckmin, chamou um núcleo de ministros e discute diariamente essa questão do tarifaço. O vice-presidente Alckmin foi escalado como coordenador de uma força-tarefa, o primeiro negociador desse time, e vários foram os movimentos junto a interlocutores americanos do governo e da iniciativa privada para entender, dialogar, construir caminhos para a negociação desse tema que é tão caro para o Brasil inteiro. Primeiro isso. Segundo, soberania não se negocia. Então, separando as coisas, vamos para a questão comercial. Porque a questão jurídica do Poder Judiciário brasileiro não está em negociação e o governo brasileiro jamais vai entrar em negociação sobre isso. Isso é uma questão de soberania. Agora, o Conselhão, coordenado também pelo vice-presidente Alckmin, lembrando que o Conselhão fica na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência com a ministra Gleisi Hoffmann, o Conselhão acompanhou o vice-presidente Alckmin no contato com os segmentos, Carol. Cada segmento foi chamado para discutir lá no Ministério da Indústria, com o vice-presidente Alckmin, com a ministra Gleisi, com a Fazenda, com os órgãos do governo, primeiro para ouvir, para entender o impacto de cada setor. E esse trabalho de ouvir, de entender, de diagnosticar foi fundamental para tirar uma estratégia clara de diálogo, de negociação e para pensar medidas futuras vingando, acontecendo realmente esse tarifaço. Nós sempre trabalhamos com a hipótese de que isso ainda pode ser revisto, pode ser negociado a partir de uma lógica de pauta econômica. Temos Isabel Mega, então, que viabilizou essa entrevista. Por favor, Isabel. Oi, secretário, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente na CNN. Queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco desse pano de fundo das conversas, né? Quando vocês preparavam essa reunião de agosto do Conselhão, ainda não se tinha esse cenário de um tarifaço e a gente foi acompanhando a evolução desse cenário, digamos assim, que ainda estamos com o carro em movimento, né? Tentando entender para onde que ele vai. O que vocês têm recebido de demandas dos setores? A gente está numa expectativa de que haja um plano de contingência a ser divulgado pelo ministro Fernando Haddad. Vai ser um momento de você ter ideias ali de trocas dos setores, de receber também um pouco de pressão em torno dessas respostas que o governo precisa dar a setores que não estão tão otimistas com uma saída e com um caminho da exceção? Primeiro, Isabel, a pressão dos setores é legítima. É a dor do empresário que tem muitas vezes 80%, 90% das suas exportações para os Estados Unidos. Então, o governo é solidário com esses setores. Nós estamos dialogando, repito, coordenados pelo vice-presidente Alckmin, com cada setor desse para entender o tamanho do impacto. E aí, olhando setor por setor e até CNPJ por CNPJ. Porque dentro do setor tem aquele que importa 30% para os Estados Unidos e tem aquele que importa 90% para os Estados Unidos, do mesmo setor. Então é importante olhar isso com muita calma, com muito carinho e com solidariedade. O presidente Lula já disse mais de uma vez, o vice-presidente Alckmin, que o governo será solidário. Agora, primeiro, entender que o que está sendo feito é uma afronta. Taxar em 50% é um embargo. Tudo isso requer muito cuidado, muita negociação, muito espírito público. Agora não é hora de bravata e agora é a hora de defender o Brasil. E é esse o diálogo e é esse o compromisso do presidente Lula.